Meu nome é Carla, tenho 36 anos e hoje vou contar uma história que quase destruiu minha vida, meu casamento e minha fé. Moro em Campinas, no bairro Jardim Santa Genebra, num sobrado simples perto da rodovia Bandeirantes. Sou casada com Fernando há 14 anos. Ele é técnico de manutenção na Bosch, um homem trabalhador, honesto, que sempre proveu nossa casa. Eu trabalho como auxiliar administrativa numa clínica odontológica no Cambuí. Uma rotina tranquila de segunda a sexta. Na igreja, eu era conhecida como uma mulher dedicada, sabe? Coordenava o grupo de canto feminino, ensaiava com as irmãs todo sábado à tarde, estava sempre presente nos cultos. As pessoas me viam como exemplo, aquela esposa certinha, sempre sorrindo, sempre disposta a ajudar. Mas por trás daquele sorriso, eu estava morrendo por dentro. Meu casamento tinha virado uma rotina fria, mecânica, vazia. Fernando não era um mau marido, ele pagava as contas, não bebia, não me agredia, mas tinha se tornado um fantasma emocional. Fazia quase 3 anos que a gente não tinha mais intimidade de verdade, sabe? Não era só o físico, não, era tudo. A gente não conversava mais, não ria junto, não sonhava mais nada. Eu tentei, juro que tentei. Marquei terapia de casal 3 vezes e nas 3 ele recusou com aquela frase que eu passei a odiar. Não precisa disso, Carla. A gente está bem. Mas a gente não estava bem. Eu estava morrendo de solidão dentro do meu próprio casamento. O pior dia foi no nosso aniversário de 14 anos de casados, em abril de 2018. Eu preparei um jantar especial, comprei vinho, arrumei a mesa com velas, coloquei aquela roupa que ele sempre gostou. Fiquei esperando. 6 horas, 7 horas, 8 horas da noite. Fernando chegou às 10h30, cansado, comeu rápido sem nem perceber o esforço que eu tinha feito, e foi direto dormir no sofá. Fiquei sozinha naquela cozinha até 2 horas da manhã, chorando, me perguntando: será que ainda sou desejável? Será que ainda existo para ele? Foi nessa época que eu comecei a fazer uma coisa que me envergonha até hoje contar. Criei um perfil falso no Instagram, sabe? Só para ver como era receber atenção de homens, como era ser notada. Coloquei uma foto minha de costas, nada demais, e em menos de uma semana tinha várias mensagens. Quando recebi a primeira de um cara dizendo que mulher linda, eu senti uma adrenalina que não sentia havia anos. Meu coração disparou, minhas mãos tremeram. Era como se eu tivesse voltado a existir. Fiquei 3 dias com aquele perfil, respondendo mensagens, sentindo aquela atenção que não tinha mais em casa. Mas o medo bateu forte, eu sabia que aquilo era errado, era perigoso. Deletei tudo numa madrugada. Chorei pedindo perdão a Deus. Prometi que nunca mais faria aquilo. Mas aquela sensação ficou, entende? Aquele sentimento de ser desejada, de ser vista, de existir para alguém, ficou grudado em mim como uma semente plantada. Continuei na rotina, indo para o trabalho, voltando para casa, cuidando das coisas, cantando na igreja aos domingos. Por fora, eu era a Carla de sempre, sorridente, prestativa, a irmã querida da congregação. Mas por dentro tinha um vazio enorme, uma carência que doía físico mesmo, sabe? Era como se eu tivesse um buraco no peito que nada preenchia. Nem as orações, nem os louvores, nem os elogios das irmãs. Nada. Fernando continuava na dele, saindo às 6 da manhã para o trabalho. Voltando às 7 da noite, jantando, vendo televisão, dormindo cedo. A gente tinha virado 2 estranhos morando na mesma casa. Eu tentava puxar assunto, perguntava do dia dele, contava do meu, mas as respostas eram sempre curtas, monossílabas. Foi bom, tá tudo certo, depois a gente conversa. Esse depois nunca chegava. A irmã Zilda, que tocava piano na igreja, começou a perceber que eu estava diferente. Ela me chamou uma vez depois do ensaio e disse: Carla, você está bem? Parece triste. Eu forcei um sorriso e respondi que estava só cansada do trabalho, da rotina, mas que estava tudo bem.
Ela ficou me olhando com aquele jeito dela, desconfiada, mas não insistiu. Acho que ela sabia que eu estava mentindo, mas respeitou meu espaço. Maio de 2018 chegou, e com ele a estação mais quente do ano. Eu não sabia, mas aquele calor de maio não era nada comparado com o fogo que estava prestes a queimar minha vida inteira. Eu estava vulnerável, carente, com aquela porta entreaberta no meu coração. E quando você deixa uma porta entreaberta, o inimigo não perde tempo. Ele estava só esperando a oportunidade certa para entrar. Foi num domingo de manhã, dia 13 de maio, que ele apareceu pela primeira vez na congregação. Um homem novo, bonito, sorriso fácil, simpatia natural. Ele se apresentou para todo mundo depois do culto, disse que tinha vindo de Sumaré, que estava começando uma vida nova em Campinas. O nome dele era Diego, e naquele momento eu não fazia ideia de que aquele homem ia virar meu maior erro e quase minha destruição completa. Todo mundo recebeu ele bem, sabe como é, irmão novo na igreja sempre é bem-vindo. Mas o que eu não percebi naquele dia e que hoje eu vejo com tanta clareza é que ele me olhou de um jeito diferente. Não foi um olhar comum, de irmão para irmã. Foi um olhar que durou 2 segundos a mais do que deveria. E aqueles 2 segundos foram suficientes para plantar algo perigoso dentro de mim. Diego começou a frequentar a igreja com uma regularidade impressionante. Todo domingo de manhã ele estava lá, sempre no mesmo lugar, terceira fileira do lado esquerdo. Ele participava dos louvores, levantava a mão durante as orações, parecia realmente interessado em servir a Deus. O pastor e os anciãos ficaram animados com aquele irmão novo tão dedicado, e em menos de 2 semanas ele já estava ajudando a organizar as cadeiras depois dos cultos. O que me chamou a atenção nele, e confesso que me chamou mesmo, era o jeito dele prestar atenção quando as pessoas falavam. Sabe aquele jeito de olhar nos olhos, de fazer você sentir que é a única pessoa na sala? Era assim que Diego conversava. Ele lembrava de detalhes que ninguém mais lembrava. Se você tinha comentado sobre uma consulta médica, ele perguntava na semana seguinte como tinha sido. Se você tinha mencionado um problema no trabalho, ele queria saber se tinha resolvido. Coisas pequenas, mas que faziam você se sentir importante. Comigo não foi diferente. Num domingo, depois do culto, eu estava guardando os inários e ele veio ajudar. A gente começou a conversar sobre música, sobre os hinos antigos que eu gostava de cantar. Ele disse que adorava minha voz, que tinha reparado como eu cantava com sentimento. Eu agradeci sem dar muita importância, mas aquilo ficou ecoando na minha cabeça o resto do dia. Fazia tanto tempo que alguém reparava em mim daquele jeito. Na semana seguinte, ele pediu meu contato do Facebook. Disse que queria ficar por dentro das atividades da igreja, dos ensaios do grupo de canto, essas coisas. Achei normal. Adicionei ele sem pensar 2 vezes. Só que aí começaram as curtidas. Ele curtia todas as minhas fotos, até as antigas, sabe? Fotos de anos atrás, de viagens, de aniversários, e comentava coisas como que sorriso lindo com aqueles emojis de coração. Eu ficava sem graça, mas ao mesmo tempo, confesso que gostava. Era atenção, era alguém reparando em mim, era alguém dizendo que eu era bonita. Fernando nem entrava mais no meu Facebook, acho que nem lembrava que eu tinha rede social. Mas Diego estava lá, todo dia, comentando, curtindo, mandando mensagem de bom dia com versículos bíblicos. Parecia inocente, parecia coisa de irmão em Cristo. Mas tinha algo a mais, e no fundo, eu sabia. A irmã Zilda percebeu. Ela sempre percebia tudo. Num sábado, depois do ensaio, ela me chamou de lado e disse com aquele tom meio sério dela: "Carla, esse Diego é muito atencioso com você, não é?" O jeito que ela falou deixou claro que não era um comentário inocente. Eu fiquei na defensiva na hora, respondi meio irritada.
Ele é só educado, Zilda. Não vê maldade em tudo. Ela não disse mais nada, só me olhou daquele jeito dela e balançou a cabeça. Mas eu sabia que ela tinha razão. Aquilo não era só educação. Foi no começo de junho que Diego inventou uma desculpa para a gente se encontrar fora da igreja. Ele disse que estava procurando apartamento para alugar em Campinas, que não conhecia bem os bairros, e perguntou se eu podia dar umas dicas. Você mora aqui há anos, Carla, deve conhecer bem a cidade. Será que você pode me mostrar alguns bairros num sábado de manhã? Só um tour rápido, prometo que não tomo muito seu tempo. Parecia inocente, parecia apenas um irmão precisando de ajuda. Mas os dois, eu e ele, sabíamos que não era só isso. Eu devia ter dito não, devia ter inventado uma desculpa. Devia ter sugerido que ele falasse com os irmãos homens da igreja. Devia ter colocado um limite, mas não coloquei. Disse que sim, que podíamos marcar num sábado de manhã, que eu ajudaria com prazer. Marcamos para o sábado seguinte, dia 9 de junho de 2018, às 10 horas da manhã, no Parque Portugal. É um lugar bonito, você vai gostar de conhecer, eu disse. Fernando trabalhava aos sábados, então não teria problema. O dia chegou e eu me arrumei mais do que o normal. Coloquei aquela blusa azul que eu sabia que ficava bem em mim, passei perfume, arrumei o cabelo com mais cuidado. Me olhei no espelho e pensei, por que estou me arrumando tanto? É só um passeio de irmãos. Mas eu sabia. No fundo, eu sabia que estava me arrumando para ele, para ser vista, para ser desejada. Saí de casa com o coração acelerado, com aquela sensação de estar fazendo algo errado, mas fui mesmo assim. Diego estava me esperando no estacionamento do parque, encostado no carro dele, sorrindo. Quando me viu, o rosto dele iluminou de um jeito que... Nossa, fazia anos que Fernando não olhava para mim assim. A gente se cumprimentou, meio sem graça, e ele sugeriu que a gente caminhasse um pouco pelo parque antes de sair procurando apartamentos. Tá um dia lindo, vamos aproveitar um pouco? Concordei, e a gente começou a caminhar pelas trilhas do parque. O que ia ser um tour rápido virou 3 horas de conversa num banco de praça. A gente conversou sobre tudo, sobre a vida, sobre sonhos, sobre frustrações. E pela primeira vez em anos, alguém estava me ouvindo de verdade. Diego perguntava como eu me sentia, o que eu queria da vida, quais eram meus sonhos que tinham ficado para trás. Eu desabafei coisas que nunca tinha dito para ninguém, nem para minha melhor amiga, nem para Deus nas minhas orações. E ele ouvia, balançando a cabeça, entendendo, me fazendo sentir vista. Quando estava quase na hora de ir embora, a gente voltou para o carro dele. Eu ia abrir a porta quando ele colocou a mão no câmbio e, sem querer, roçou na minha mão. Ele não tirou na hora. A mão dele ficou ali, em cima da minha, por 3 segundos. 3 segundos que pareceram uma eternidade. Eu senti um calor subir pelo corpo inteiro. Meu coração disparou e eu não tirei a mão. Olhei para ele, ele olhava para mim e naquele momento eu soube. Aquilo não era inocente. Aquilo era um teste e eu tinha acabado de falhar nele. Ele sorriu, segurou minha mão de verdade e disse baixinho: Carla, você merece ser feliz. Você merece ser amada de verdade. Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça pelos próximos dias. Você merece ser amada de verdade. Eu tentava me concentrar no trabalho, nas tarefas de casa, nos ensaios da igreja, mas aquelas palavras voltavam toda hora. E junto com elas, a sensação daquela mão quente sobre a minha, aquele olhar intenso, aquele momento que durou apenas 3 segundos, mas que mudou tudo dentro de mim. Eu sabia que estava pisando em terreno perigoso, mas não conseguia mais voltar atrás. Diego começou a me mandar mensagens todos os dias. De manhã era um bom dia com versículo, à tarde perguntava como tinha sido meu dia, à noite desejava que eu dormisse bem. As mensagens eram carinhosas, atenciosas, cheias de emojis de coração.
Eu respondia, sempre respondia. Às vezes ficávamos conversando até meia-noite, com Fernando já dormindo no quarto. Eu, ali na sala, no escuro, só com a luz do celular iluminando meu rosto, sorrindo sozinha para as mensagens de outro homem. Cada mensagem era como um remédio para minha solidão, mas era um remédio envenenado. 2 semanas depois daquele dia no parque, Diego inventou outra desculpa. Disse que precisava buscar uns inários emprestados que estavam comigo desde o último ensaio. Eu sabia que era mentira. Os inários estavam na igreja, não comigo. Mas eu disse que sim, que ele podia passar em casa para buscar. Marcamos para um sábado à tarde, dia 7 de julho de 2018. Fernando estava no trabalho, só voltaria às 6 da tarde. Eram 2 horas quando Diego tocou a campainha. Quando abri a porta, meu coração já estava disparado. Diego entrou, a gente ficou ali parado na sala, se olhando. O silêncio era tão pesado que eu conseguia ouvir minha própria respiração. Ele deu um passo na minha direção e disse baixinho: "Carla, eu não devia estar aqui." Eu respondi com a voz tremendo: "Eu sei." Mas nenhum de nós se moveu para a porta. A gente ficou ali, parados, e eu senti quando tudo dentro de mim começou a desmoronar. Diego me beijou, e eu deixei. Naqueles primeiros 3 segundos do beijo, minha cabeça gritava para eu parar, para eu empurrar ele, para eu mandar ele embora. Eu pensei em Fernando, pensei na igreja, pensei em Deus me vendo ali. Mas aí veio aquele pensamento, aquela mentira que o diabo sussurrou no meu ouvido. Fernando não te toca há 3 anos. Ele não te olha. Ele não te quer. Por que você tem que ficar sozinha? Por que você não pode ser feliz? E foi essa mentira que eu usei para justificar o injustificável. O que aconteceu depois daquele beijo, eu nem tenho coragem de detalhar. Só posso dizer que aconteceu ali mesmo, na minha sala, no sofá onde eu e Fernando assistíamos televisão juntos, onde a gente recebia as visitas da igreja, onde eu orava de joelhos pedindo bênçãos para nossa família. Foi ali que eu cometi o erro mais terrível da minha vida. E o pior de tudo é que naquele momento eu não senti culpa. Eu senti prazer, senti desejo, senti que eu estava viva de novo. A culpa só veio depois. Diego foi embora por volta das 5 da tarde. Eu tranquei a porta, encostei nela e comecei a tremer. A realidade do que eu tinha feito caiu sobre mim como um peso de 1000 toneladas. Corri para o banheiro e tomei banho. Um banho de 40 minutos, esfregando meu corpo com força, como se pudesse apagar o que tinha acontecido. Mas não conseguia me sentir limpa. A água quente escorria, mas a sensação de sujeira não saía. Quando saí do banheiro, olhei para a sala. A Bíblia estava em cima da mesinha de centro, do lado do sofá onde tudo tinha acontecido. Aquela Bíblia que eu lia todo dia, que eu carregava para os cultos, que tinha versículos sublinhados com caneta amarela. Peguei ela nas mãos e, em vez de abrir, em vez de me ajoelhar e pedir perdão, eu fiz uma coisa que me assusta até hoje. Levei a Bíblia para o quarto, abri o guarda-roupa e coloquei ela lá embaixo, debaixo de um cobertor, e sussurrei para mim mesma: se eu não ver, Deus também não vê. Naquele momento, eu fiz um pacto. Não foi um pacto com palavras, não foi consciente, mas foi real. Eu escolhi esconder meu pecado em vez de confessar. Eu escolhi continuar em vez de parar. E quando você escolhe esconder o pecado, você abre uma porta gigante para o inimigo entrar e fazer morada na sua vida. Eu não sabia, mas naquele momento eu tinha acabado de dar autorização para o diabo trabalhar em mim. Fernando chegou às 6h30. Abriu a porta, me cumprimentou com um oi sem emoção, jogou a mochila no sofá, exatamente no lugar onde eu tinha traído ele algumas horas antes. Ele foi direto para o banheiro, tomou banho, voltou de toalha e perguntou: "Você está bem? Está meio vermelha?" Meu coração quase saiu pela boca, mas eu forcei um sorriso e menti. É o calor. Estava quente hoje. Ele aceitou a resposta sem questionar e foi assistir televisão.
Preparei o jantar naquela noite com as mãos tremendo. A gente comeu em silêncio, como sempre, ele vendo o jornal, eu mexendo na comida sem apetite. Depois ele foi dormir cedo, como sempre. Eu fiquei sozinha na cozinha, olhando para aquela sala, revivendo o que tinha acontecido ali. E sabe o que me assustou mais? Não foi a culpa. Foi perceber que mentir tinha sido fácil demais. Assustadoramente fácil. E se foi fácil uma vez, ia ser fácil de novo. Naquela noite, antes de dormir, peguei o celular e vi uma mensagem de Diego. Hoje foi especial. Obrigado por me fazer sentir vivo. Eu devia ter bloqueado ele na hora. Devia ter apagado o número, confessado tudo para o Fernando, corrido para a igreja pedir ajuda. Mas não fiz nada disso, respondi. Para mim também. E com aquela resposta, eu não estava só continuando um erro. Eu estava começando uma vida dupla que quase me destruiu completamente. A partir daquela semana, coisas estranhas começaram a acontecer comigo. No começo, eu tentei ignorar, achei que era coincidência, que era estresse do trabalho, da vida. Mas com o passar dos dias, ficou impossível negar que algo estava errado. Muito errado. A primeira coisa que notei foi o sono. Eu sempre dormi bem, pegava no sono fácil, acordava descansada. Mas desde aquela tarde com Diego, eu comecei a acordar toda madrugada no mesmo horário exato. 3h23 da manhã. Era assustadora a precisão. Não eram 3h20, não eram 3h30, eram 3h23. Todo santo dia. Eu acordava de supetão com o coração acelerado, uma sensação horrível de sufocamento, como se alguém tivesse colocado um peso no meu peito. Olhava para o teto no escuro, tentava voltar a dormir, mas ficava ali, angustiada, até quase 5 da manhã. Fernando dormia do meu lado, roncando tranquilo, sem fazer ideia do que estava acontecendo comigo. Na segunda semana, começaram as dores de cabeça. Mas não eram dores normais, não. Eram dores terríveis, latejantes, que pareciam que minha cabeça ia explodir. E sabe quando elas vinham? Sempre antes dos cultos. Sábado de manhã, domingo de manhã. Toda vez que estava perto do horário de ir para a igreja, a dor começava. Eu tomava remédio, nada passava. Mas aí, quando eu desistia de ir, quando mandava mensagem dizendo que estava com enxaqueca, a dor sumia. Simplesmente desaparecia, como se nunca tivesse existido. Teve um dia que eu estava sozinha em casa. Era uma terça à tarde, Fernando no trabalho. Eu estava na cozinha fazendo café, quando ouvi passos no corredor. Passos claros, firmes, como se alguém estivesse caminhando do quarto até a sala. Gelei na hora, o coração disparou. Fiquei parada com a xícara na mão. Chamei. Fernando, tem alguém aí? Nada. Silêncio total. Juntei coragem e fui olhar. Não tinha ninguém. Todas as portas e janelas estavam trancadas, mas eu tinha ouvido, eu tinha certeza que tinha ouvido. Os passos voltaram outras vezes, sempre quando eu estava sozinha, sempre no mesmo trajeto, do quarto para a sala. E junto com os passos, eu comecei a ver vultos, sombras passando rápido pelo corredor, pelo canto do olho. Quando eu virava a cabeça para olhar direito, não tinha nada, mas eu via, eu sentia uma presença. A casa que sempre foi meu lugar seguro começou a parecer estranha, pesada, opressiva. Eu tinha medo de ficar sozinha, mas não podia contar para ninguém. Como eu ia explicar? Meu celular começou a fazer coisas estranhas também. Toda vez que eu tentava abrir o aplicativo da Bíblia, o celular travava. A tela congelava, o aplicativo fechava sozinho ou simplesmente não abria. Tentei desinstalar e instalar de novo, nada funcionava, mas os outros aplicativos funcionavam perfeitamente. Só a Bíblia, que não abria, era como se algo estivesse impedindo, sabe? Como se houvesse uma barreira invisível entre mim e a palavra de Deus. E o pior de tudo foi o que começou a acontecer com meus sentimentos por Fernando. Eu sempre amei meu marido,
Mesmo com todos os problemas, mesmo com a frieza dele, eu sabia que ele era um bom homem. Mas, de repente, eu comecei a sentir uma irritação inexplicável. Tudo que ele fazia me incomodava. O jeito dele comer, o jeito dele respirar, o jeito dele assistir televisão. Coisas bobas que nunca tinham me incomodado viraram motivo de raiva. E não era uma raiva normal, não. Era um ódio que vinha do fundo, uma aversão que eu não conseguia controlar. Teve uma noite que foi aterrorizante. Eu estava deitada, tentando dormir, já tinha passado das 11. Fernando dormia do meu lado. De repente, senti o colchão afundar do outro lado da cama, do meu lado. Foi como se alguém tivesse sentado ali, bem do meu lado. O colchão afundou, eu senti o movimento, o peso, abri os olhos apavorada, o coração quase saindo pela boca. Olhei para o lado, não tinha ninguém, mas o colchão estava afundado e um frio gelado que não era natural, tomou conta do quarto inteiro. Fiquei paralisada, sem conseguir me mexer, sem conseguir gritar. Fechei os olhos com força e comecei a repetir na mente: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Fiquei repetindo até o frio passar, até o peso sumir do colchão. Quando finalmente consegui me mexer, olhei para o relógio. 3h23 da manhã, sempre aquele horário maldito. Levantei, fui para a sala, fiquei o resto da noite acordada com todas as luzes acesas, morrendo de medo. Tentei me convencer de que estava estressada, que era coisa da minha cabeça, que estava dormindo mal e por isso tinha alucinações. Mas no fundo, eu sabia que aquilo não era normal. E sabe o que era pior? Os sinais sempre vinham depois dos encontros com Diego. A gente tinha se encontrado mais 3 vezes depois daquela primeira tarde, sempre quando Fernando trabalhava, sempre na minha casa. E toda vez, depois que Diego ia embora, a opressão ficava mais forte. Os pesadelos pioravam. A sensação de estar sendo observada aumentava. Era como se algo estivesse cobrando um preço por aquele pecado. Uma manhã, eu entrei no quarto para pegar uma roupa e quase desmaiei. A Bíblia que eu tinha guardado no guarda-roupa, lá embaixo, debaixo do cobertor, estava em cima da cama, aberta. Eu tinha certeza absoluta de que tinha deixado ela guardada. Fernando não mexia no guarda-roupa, ele nem sabia que a Bíblia estava ali. Cheguei perto, tremendo, e olhei para a página que estava aberta. Era Hebreus capítulo 10, versículos 26 e 27, e as palavras pareciam queimar na minha frente. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Fechei a Bíblia com força, as mãos tremendo. Peguei ela e joguei de volta no guarda-roupa, mais profundo ainda, cobri com mais cobertores, fechei a porta com raiva. Eu não queria ler aquilo, não queria ser confrontada, não queria ouvir a voz de Deus me chamando de volta, porque se eu ouvisse, se eu parasse para pensar, eu ia ter que escolher, e naquele momento eu ainda não estava pronta para escolher certo. Eu estava viciada na atenção de Diego, viciada em me sentir desejada, viciada no pecado. E vício não se larga fácil, mesmo quando você sabe que está te destruindo. Julho e começo de agosto de 2018 foram os meses mais intensos e mais perigosos da minha vida. Eu e Diego nos encontrávamos toda semana, sempre às terças-feiras à tarde, quando Fernando estava no trabalho. Às vezes era na minha casa, outras vezes a gente se encontrava em lugares diferentes. Teve dia que foi num motel na rodovia Santos Dumont. Teve dia que foi no carro dele estacionado perto do Lago do Café. Cada encontro era uma mentira que eu construía com detalhes perfeitos. Eu ficava impressionada com a facilidade que eu tinha para mentir. Dizia para Fernando que tinha reunião extra na igreja, que ia visitar a irmã fulana que estava doente, que tinha curso de liderança no sábado de manhã. Ele nunca desconfiava, nunca questionava.
Aceitava tudo que eu dizia sem perguntar nada. E sabe o que é pior? Isso me irritava. Eu queria que ele desconfiasse, queria que ele percebesse que algo estava errado, queria que ele brigasse comigo, que me confrontasse, mas ele não fazia nada. E aquilo me dava ainda mais raiva dele. Teve um dia que foi por muito pouco. Era uma terça de tarde. Diego estava lá em casa e de repente tocou o portão. Meu coração parou. Olhei pelo visor e era Fernando. Ele tinha saído do trabalho mais cedo, tinha vindo almoçar em casa, coisa que ele nunca fazia. Diego estava na sala, sem camisa. Tínhamos 30 segundos antes de Fernando conseguir abrir a porta com a chave. Eu empurrei Diego para os fundos, mandei ele sair pela porta da cozinha que dava para o quintal. Ele pulou o muro dos fundos e sumiu. Corri para o quarto, vesti uma blusa qualquer, arrumei o cabelo com a mão, abri todas as janelas da sala para tirar o cheiro do perfume dele. Quando Fernando entrou, eu estava no sofá, fingindo que assistia televisão. Ele entrou e disse: "Esqueci minha marmita, vim buscar." Nem olhou direito para mim. Pegou a marmita na geladeira e foi embora. Ficou menos de 2 minutos dentro de casa. Se tivesse chegado 1 minuto antes, teria pego a gente. 1 minuto. E sabe o que eu senti depois que ele foi embora? Não foi alívio, foi adrenalina, foi excitação. Aquele quase ser pega tinha sido emocionante e isso me assustou. Eu estava gostando do perigo. Foi nessa época que Diego me deu um presente, um anel de prata com uma pedra vermelha escura no meio. Ele disse que era para eu lembrar que alguém me amava de verdade. Eu sabia que não devia aceitar, sabia que aquilo era errado em tantos níveis, mas aceitei. Coloquei o anel numa correntinha e usava escondido, por dentro da blusa. Toda vez que Fernando não estava perto, eu pegava o anel e ficava olhando para aquela pedra vermelha, pensando em Diego, revivendo nossos encontros. O que eu não esperava é que aquele anel tivesse um efeito estranho em mim. Toda vez que eu colocava ele, eu sentia uma mudança. Não era só confiança, não. Era uma frieza emocional que eu nunca tinha sentido antes. Quando eu estava com o anel, eu conseguia olhar para o Fernando sem sentir culpa nenhuma. Conseguia cantar na igreja, abraçar as irmãs, orar em voz alta, tudo sem peso na consciência. Era como se algo dentro de mim tivesse desligado, sabe? Como se a parte que sentia remorso tivesse sido anestesiada. E isso deveria ter me assustado, mas não assustou. Eu gostava daquela sensação de estar protegida, de estar invencível. Comecei a perceber que eu estava mudando como pessoa também. Ficava irritada com as outras irmãs da igreja sem motivo. Quando via casais felizes, sentia uma inveja que mordia por dentro. Comecei a julgar todo mundo, a ver defeito em tudo. A irmã Zilda comentou que eu estava diferente, mais fechada, mais grossa nas respostas. Outras irmãs começaram a reparar também. Eu, que era conhecida como doce, paciente, estava ficando amarga, ríspida. Era como se o pecado estivesse me apodrecendo por dentro, mudando quem eu era. Fernando percebeu a mudança também, mas interpretou errado. Um dia ele comentou: "Carla, você está diferente, mais confiante, mais decidida." Ele achou que era coisa boa. Não fazia ideia de que aquela confiança vinha do anel escondido debaixo da minha blusa, daquele objeto que eu usava como um amuleto. Eu sorri para ele e não disse nada. Só toquei no anel por cima da roupa e pensei: se você soubesse... Mas nem tudo era adrenalina e falsa confiança. Teve momentos em que a realidade me batia forte. Uma noite, eu estava sozinha no banheiro, olhando no espelho. Tinha acabado de chegar de mais um encontro com Diego. Olhei para o meu reflexo e não me reconheci. Quem era aquela mulher? Aquela mentirosa, aquela adúltera, aquela que traía o marido e no domingo seguinte cantava na igreja como se nada tivesse acontecido? Comecei a chorar, mas era um choro estranho, sem arrependimento de verdade. Era mais frustração, mais raiva de mim mesma, mas não era o suficiente para me fazer parar.
Diego começou a falar em coisas sérias. Dizia que estava apaixonado por mim, que a gente devia ficar junto de verdade. Falava em eu me separar do Fernando, em a gente começar uma vida nova. Eu ficava em pânico quando ele falava isso. Não era isso que eu queria. Eu não queria destruir minha vida, não queria perder minha casa, minha reputação, minha igreja. Eu só queria aquela atenção, aquele carinho, aquele sentimento de ser desejada. Mas eu estava brincando com fogo, e fogo não avisa quando vai te queimar por completo. A irmã Conceição, a intercessora mais velha da igreja, começou a me procurar. Ela tinha 71 anos, passava horas orando todo dia, era conhecida por ter sonhos proféticos. Ela me chamou um dia depois do culto e disse: Carla, eu tenho sonhado com você. Sonho que você está amarrada em correntes pesadas e tem uma sombra escura do seu lado. Eu acordo assustada, orando por você. Eu fingi que não era nada. Agradeci a oração dela, mas por dentro eu estava apavorada. Se ela estava vendo aquilo nos sonhos, quanto tempo até Deus expor tudo? Agosto chegou e com ele veio um anúncio que me deixou em pânico. A igreja ia fazer uma transmissão ao vivo especial no domingo, dia 11 de agosto, para comemorar os 40 anos da congregação. Ia ter mais de 600 pessoas assistindo online, irmãos de outras cidades, parentes, conhecidos. Era um evento grande. O pastor pediu que todos os grupos participassem, incluindo o grupo de canto. Eu ia ter que estar lá na frente cantando, sendo vista por centenas de pessoas. E pela primeira vez em semanas, senti medo de verdade. Medo de que naquele dia, de alguma forma, tudo viesse à tona. Os dias antes do culto de 11 de agosto foram estranhos. Eu tinha uma sensação ruim no peito, uma angústia que não passava. Tentava ignorar, mas aquela frase da irmã Conceição sobre as correntes e a sombra escura não saía da minha cabeça. Tive pesadelos toda semana, sempre a mesma coisa. Eu estava na igreja, na frente de todo mundo, e de repente todo mundo sabia do meu segredo. Acordava suada, com o coração disparado, sempre às 3h23 da manhã. Na sexta-feira antes do culto, pensei seriamente em não ir. Inventar que estava doente, que tinha acontecido alguma emergência. Mas se eu faltasse, ia chamar atenção. Eu era a coordenadora do canto, não podia simplesmente não aparecer num culto tão importante. Então decidi ir. Me convenci de que estava só paranoica, que aquele medo era só coisa da minha cabeça. Mas no fundo tinha uma vozinha sussurrando: você vai ser exposta, seus pecados vão ser revelados. Eu mandava aquela voz calar a boca e tocava no anel escondido debaixo da blusa, buscando aquela falsa segurança. Domingo chegou, dia 11 de agosto de 2018. Acordei cedo, me arrumei com cuidado, coloquei um vestido azul marinho discreto. Fernando estava de bom humor, animado com o culto especial. A gente chegou na igreja por volta das 6h30 da tarde. O templo estava lotado, cadeiras extras tinham sido colocadas nos corredores. Na frente, as câmeras já estavam posicionadas, os irmãos testando o equipamento para transmissão ao vivo. Eu cumprimentei todo mundo com aquele sorriso automático. Mas por dentro estava tensa. Diego estava lá também. Ele ficou no fundo da igreja, como sempre fazia. A gente trocou um olhar rápido quando entrei. Ele deu um sorriso pequenininho. Sentei na terceira fileira com Fernando do meu lado. Ele segurou minha mão durante o louvor inicial, coisa que não fazia há meses. Eu olhei para nossa mão entrelaçada e pensei na ironia. Ali estava ele, me segurando com carinho, sem saber que aquela mesma mão tinha tocado outro homem de todas as formas possíveis. O culto começou normalmente. Louvores, oração inicial, avisos. Depois foi o momento do grupo de canto. Subimos à frente, eu e mais 5 irmãs. Cantamos 2 hinos, minha voz saiu firme, clara. As pessoas aplaudiram, alguns gritaram, "Glória a Deus!"
Voltei para o meu lugar ao lado de Fernando, e foi aí que a irmã Conceição pediu para fazer uma oração. O pastor deu permissão, e ela subiu ao púlpito com dificuldade, apoiada numa bengala. Ela fechou os olhos e começou a orar. A voz dela, normalmente fraca e trêmula, saiu forte e firme. Senhor, se há pecado escondido nesta casa hoje, que seja revelado. Que ninguém saia daqui sem acertar as contas contigo. Que a verdade venha à luz, porque tu és Deus de luz, e em ti não há trevas. Senti um aperto no peito tão forte que quase não consegui respirar. Olhei para o fundo da igreja. Diego estava me encarando. Pensei em levantar e sair correndo, mas minhas pernas não obedeciam. Depois da oração, o irmão Walter, um dos anciãos, subiu para pregar. Ele tinha 64 anos, era um homem sério, respeitado, conhecido por ter palavra profética. Abriu a Bíblia em Provérbios capítulo 28, versículo 13, e leu em voz alta: O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Meu sangue gelou. De todos os versículos da Bíblia, justo aquele. Toquei no anel debaixo da blusa, mas dessa vez ele não trouxe aquela sensação de proteção, só trouxe medo. Irmão Walter começou a pregar sobre pecado escondido, sobre como Deus vê tudo, sobre como não adianta tentar esconder nada dele. Eu estava suando frio, as mãos tremendo. Fernando percebeu e sussurrou: Você tá bem? Eu assenti com a cabeça, mas não estava bem. Estava apavorada. A pregação continuou por uns 20 minutos, e então aconteceu algo que nunca vou esquecer. Irmão Walter parou de falar. Simplesmente parou, no meio de uma frase, e ficou em silêncio. O silêncio foi tão pesado, tão estranho, que todo mundo percebeu. As pessoas começaram a se entreolhar, sem entender. Irmão Walter fechou os olhos e lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. 30 segundos de silêncio absoluto. Dava para ouvir o som do ventilador, o barulho dos carros passando na rua lá fora. Então ele abriu os olhos, ainda chorando, e disse com voz trêmula: Irmãos, o Espírito Santo está me impedindo de continuar a pregação. Tem algo que precisa ser resolvido aqui primeiro. A igreja inteira estava em choque. Nos comentários da live que eu vi depois, as pessoas escreviam: O que está acontecendo? Irmão Walter está chorando. Gente, que pesado. Estou sentindo algo diferente aqui de casa também. Irmão Walter desceu do púlpito, ainda chorando. Caminhou até o meio do corredor e parou. Ficou ali de pé, balançando a cabeça, como se estivesse ouvindo algo que só ele conseguia ouvir. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza de que todo mundo conseguia ouvir. Então ele falou. A voz dele saiu firme, clara, cheia de autoridade. O Senhor está me mostrando. Tem uma irmã aqui que está vivendo em pecado de adultério. Ela canta nessa igreja. Ela está usando um objeto que o homem deu para ela, escondido debaixo da roupa. E esse objeto não é de Deus. Silêncio absoluto. Ninguém se mexeu. Ninguém respirou. Eu senti como se alguém tivesse jogado um balde de água gelada em mim. Minhas mãos começaram a tremer incontrolavelmente. Fernando virou a cabeça devagar e me olhou com uma expressão confusa, ainda não entendendo. Irmão Walter continuou, agora olhando na direção onde eu estava. Irmã, o Senhor sabe de todos os encontros. Ele sabe dos lugares que você foi. Ele sabe das mentiras que você contou. Ele sabe do que aconteceu na sua própria casa, no seu próprio sofá. E Ele está te dando uma chance de confessar agora, antes que seja tarde demais, antes que o inimigo termine de destruir você completamente. Nesse momento, não tinha mais dúvida para ninguém. Todo mundo sabia que era comigo. Os olhares se viraram para mim. Fernando apertou minha mão com força e sussurrou apavorado: Carla, o que ele está falando?
Eu não consegui responder, Fernando. Simplesmente não saíam palavras da minha boca. Levantei de supetão, as pernas bambas, tentando sair dali, fugir, desaparecer. Mas quando dei o primeiro passo, minhas pernas travaram. Não era dramático de filme, não. Era real. Meus músculos simplesmente não obedeciam. Fiquei ali parada no meio da fileira, tremendo, e comecei a chorar alto, desesperada. Não era choro de arrependimento ainda, era choro de pânico, de terror de ter sido descoberta. Me solta, me... Solta! Eu gritei, sem nem saber direito para quem estava gritando. Fernando levantou assustado, tentou me segurar, mas eu me desvencilhei dele e consegui finalmente andar, cambaleando até o corredor. As pessoas abriam espaço, me olhando com aquela mistura de choque, pena e julgamento. Eu ouvia sussurros, via os celulares apontados para mim, sabia que aquilo estava sendo transmitido ao vivo para centenas de pessoas. Minha vida estava sendo destruída em tempo real. Irmão Walter veio caminhando até mim. Ele estava chorando, as lágrimas escorrendo pelo rosto, mas a voz firme. Filha, não fuja de Deus, Ele quer te libertar, mas você precisa confessar. Eu balancei a cabeça, ainda negando, ainda tentando encontrar uma saída. Foi quando olhei para o fundo da igreja e vi Diego tentando sair discretamente pela porta lateral. A irmã Zilda, que estava perto da porta, se colocou na frente dele, bloqueando com o corpo dela mesmo, e disse alto o suficiente para todo mundo ouvir: Você vai ficar e ver o estrago que você fez. Diego ficou pálido, encostou na parede, preso. Irmão Walter colocou a mão no meu ombro para orar. No segundo que ele me tocou, algo dentro de mim quebrou. Caí de joelhos no chão, com um grito que nem parecia minha voz. Comecei a arrancar o cordão do pescoço com desespero, puxando com força até ele arrebentar. O anel caiu no chão de cerâmica, e eu juro pelo que tenho de mais sagrado, aquele anel fez um barulho alto demais para um objeto tão pequeno. Foi um som metálico, estridente, que ecoou pela igreja inteira. E algumas pessoas que estavam perto juraram depois que viram uma fumaça escura, rapidinha, subindo do anel por uns 2 segundos antes de sumir. Quando o anel saiu de mim, foi como se um véu tivesse sido arrancado dos meus olhos. A frieza que eu sentia há semanas desapareceu. A proteção falsa sumiu. E o que veio no lugar foi uma enxurrada de culpa, de remorso, de nojo de mim mesma tão forte que eu comecei a gritar. Gritava e chorava, batendo no chão com as mãos. 3 obreiros vieram me segurar porque eu estava me machucando. Irmão Walter se ajoelhou do meu lado e começou a orar alto, repreendendo espíritos imundos, pedindo libertação. E aí aconteceu algo que eu mesma não acredito que saiu de mim. Comecei a falar coisas que não tinha controle. Minha voz saiu diferente, rouca, grossa. Eu dizia frases que não faziam sentido. Ela prometeu silêncio. Ela é minha faz 3 meses. Ela pediu para não ser descoberta. Irmão Walter parou de orar e perguntou firme: Quem é você? E a resposta saiu da minha boca com uma voz que não era minha: O que protege segredos? Várias pessoas na igreja começaram a chorar, outras saíram correndo assustadas. O pastor mandou desligar as câmeras, mas alguém lá no fundo continuou filmando pelo celular. Fernando estava sentado na fileira, paralisado. Eu vi ele de relance durante a oração. Ele tinha as mãos sobre o rosto, os ombros tremendo. Não estava chorando alto, era um choro silencioso, contido, de quem estava tendo o coração despedaçado naquele momento. Ele olhava para mim no chão, sendo segurada por 3 homens, gritando com voz que não era minha, e eu vi nos olhos dele. Ele não me reconhecia. Para ele, naquele momento, eu era uma estranha. Uma desconhecida que tinha tomado o lugar da esposa dele. A oração durou mais de 1 hora. Foi violenta, foi intensa, foi exaustiva. Irmão Walter e mais 2 anciãos oraram sem parar, repreendendo, declarando libertação, citando versículos. Eu alternava entre gritar, chorar convulsivamente
e ficar completamente mole, sem força nenhuma. Em alguns momentos, eu voltava a mim consciente e pedia perdão chorando. Em outros, aquela voz estranha voltava. Foi a hora mais longa e mais terrível da minha vida. Pior que os encontros com Diego. Pior que as mentiras. Pior que tudo. Quando finalmente passou, quando aquela opressão saiu, eu desabei. Fiquei ali no chão, exausta, sem conseguir levantar. Alguém trouxe água, molhou meu rosto. Aos poucos fui voltando a respirar normal. Olhei em volta. A igreja estava quase vazia. Muita gente tinha ido embora durante a oração. Os que ficaram me olhavam com pena, com medo, com decepção. Irmão Walter me ajudou a sentar numa cadeira e disse baixinho: "Agora você precisa confessar, precisa falar a verdade." Eu sabia que ele estava certo. Não tinha mais como fugir. Os anciãos montaram uma sala reservada rapidamente nos fundos da igreja. Me levaram para lá. Eu entrei e lá dentro estavam o irmão Walter, o pastor, 2 anciãos e Fernando. Ele estava sentado numa cadeira, a cabeça baixa, as mãos entrelaçadas. Não olhou para mim quando entrei. Os anciãos me mandaram sentar e disseram: "Agora você vai contar tudo, do começo ao fim, sem omitir nada, porque seu marido tem o direito de saber a verdade completa para decidir o que vai fazer." Respirei fundo, as lágrimas já escorrendo de novo, e comecei a falar. Contei tudo, cada encontro, cada mentira, cada lugar. Os anciãos faziam perguntas diretas, sem pena. Quantas vezes? Onde? Você gastou dinheiro da casa com isso? Foi na sua cama? Cada resposta era uma facada em Fernando. Eu via ele se contorcendo de dor na cadeira, mas os anciãos eram firmes. Responda, ele precisa saber tudo. Quando eu disse foi na nossa casa, no nosso sofá, no dia 7 de julho, eu vi o momento exato em que Fernando quebrou por dentro. Ele fechou os olhos, lágrimas escorrendo em silêncio, e começou a chorar sem fazer barulho. Era como ver uma alma sendo despedaçada. Depois de tudo, depois de meia hora de confissão dolorosa e humilhante, Fernando levantou da cadeira sem dizer uma palavra. Olhou para mim pela primeira vez, desde que tinha começado. Não era raiva no olhar dele, era vazio, era decepção. Era como se ele estivesse olhando para uma desconhecida. Ele saiu da sala, atravessou a igreja, entrou no carro e foi embora. Não falou nada, nem gritou, nem xingou, nem perguntou nada. E de alguma forma, aquele silêncio foi pior que qualquer grito poderia ter sido. Eu tinha destruído tudo e agora ia ter que viver com as consequências. Fiquei na igreja até quase meia-noite. Os anciãos não me deixaram ir para casa sozinha. Tinham medo do que eu pudesse fazer. A irmã Conceição ficou comigo o tempo todo, segurando minha mão, orando baixinho. Eu estava em choque, sem conseguir processar tudo o que tinha acontecido. Liguei para o celular do Fernando umas 15 vezes. Ele não atendia. Mandei mensagens pedindo desculpa, implorando para ele falar comigo. Nada. Silêncio absoluto. Por volta das 11 da noite, finalmente consegui falar com minha irmã, e ela veio me buscar. Ia ficar na casa dela por uns dias, até as coisas se acalmarem. No dia seguinte, segunda-feira, acordei com o celular explodindo. O vídeo do culto tinha vazado. Alguém tinha gravado e estava circulando nos grupos de WhatsApp das igrejas da região. Meu rosto, minha crise, minha confissão, tudo ali exposto para milhares de pessoas. Recebi mensagens de gente que eu nem conhecia, algumas com versículos bíblicos, outras com xingamentos horríveis, outras com pena. Minha vida tinha virado entretenimento público. Fiquei na cama o dia inteiro, chorando, sem comer, sem força para nada. Foi nessa segunda à tarde que a irmã Zilda me ligou. A voz dela estava tensa, urgente. "Carla, você precisa saber de uma coisa sobre o Diego. Uma mulher ligou aqui na igreja procurando por ele. O nome dela é Patrícia. Ela disse que é a esposa dele." Eu quase deixei o celular cair. "Como assim, esposa? Ele disse que era solteiro." Zilda suspirou fundo. "Carla, ele mentiu.
Ele é casado, tem 2 filhos pequenos, mora em Sumaré, e essa não é a primeira vez que ele faz isso. Patrícia foi até a igreja na terça-feira. Eu pedi para minha irmã me levar, precisava olhar nos olhos daquela mulher. Ela chegou por volta das 3 da tarde. Uma mulher pequena, magra, com olheiras fundas, trazia uma pasta cheia de documentos. Nos sentamos numa sala e ela começou a contar. Diego tinha um padrão. Ele procurava igrejas evangélicas, se apresentava como convertido, ganhava confiança e seduzia mulheres casadas. Sempre as mesmas características, mulheres que lideravam algo, que pareciam fortes por fora, mas estavam quebradas por dentro. Patrícia abriu a pasta e mostrou fotos. Fotos de Diego com outras mulheres, conversas de WhatsApp que ela tinha conseguido recuperar. E o pior, ela mostrou uma caixa de sapatos que tinha encontrado no armário dele. Dentro da caixa tinham 7 anéis iguais ao que ele tinha me dado. 7. Todos de prata, todos com pedras vermelhas escuras, e cada um tinha numa etiqueta pequena com um nome de mulher. O meu nome estava lá. Carla, Campinas. Senti vontade de vomitar. Eu não era especial, eu era só mais uma. Ele faz isso há pelo menos 5 anos. Patrícia continuou, a voz tremendo. Tem um problema. Os médicos disseram que é transtorno narcisista. Ele não sente remorso, não sente culpa. Para ele, vocês são troféus, conquistas que alimentam o ego dele. Os anéis são a marca dele, o jeito dele marcar território. Ela começou a chorar. Eu descobri tudo quando achei essa caixa. Confrontei ele. Sabe o que ele disse? Que era só diversão, que eu estava exagerando. Que vocês, mulheres de igreja, são as mais fáceis porque são carentes e acreditam em qualquer atenção. Senti uma raiva tão profunda que minhas mãos começaram a tremer. Não era só tristeza, era humilhação. Eu tinha destruído meu casamento, minha reputação, minha vida inteira, por um homem que via aquilo como um jogo. Patrícia me olhou com pena e disse: ele fez isso em pelo menos 5 igrejas que eu consegui rastrear. Sempre o mesmo padrão, sempre os anéis, sempre mulheres casadas. E sempre sai antes de ser pego, mas dessa vez foi diferente. Dessa vez Deus expôs ele. Ela limpou as lágrimas. Eu pedi divórcio ontem. Meus filhos não vão crescer vendo isso. Irmão Walter ficou furioso quando soube. Ele reuniu provas, conversou com Patrícia, conseguiu os nomes das outras igrejas, fez uma denúncia formal para a liderança regional das igrejas evangélicas de Campinas e região. Escreveu um documento detalhado, expondo o padrão de Diego, colocou foto dele, alertou outros pastores. O nome de Diego começou a circular entre líderes como predador espiritual. Ele foi oficialmente marcado, banido, exposto. Tentaram entrar em contato com ele, mas Diego tinha sumido. Celular desligado, casa em Sumaré abandonada, carro vendido. Simplesmente desapareceu. Irmão Walter conseguiu o número dele através de Patrícia e ligou. Milagrosamente, Diego atendeu. Irmão Walter colocou no viva voz. Eu e alguns anciãos estávamos ouvindo. Diego, você sabe o estrago que fez na vida dessas mulheres? Você sabe que vai responder por isso diante de Deus? A resposta dele veio com uma risada cínica. Olha, pastor, sem ofensa, mas essas mulheres de igreja são as mais fáceis. Carentes, presas em casamentos mortos, sedentas por atenção. Só precisa dar um pouco de carinho e elas caem fácil. Eu só dei o que elas queriam. Irmão Walter ficou pálido de raiva. Você é um predador, um manipulador, e vai colher o que plantou. Diego riu de novo. Tanto faz, já mudei de cidade mesmo. Vida que segue. E desligou. Aquele áudio vazou. Alguém gravou e espalhou nos grupos de WhatsApp das igrejas. Quando as pessoas ouviram Diego falando daquele jeito, a opinião sobre mim mudou um pouco. Não que me perdoassem, eu continuava errada, mas começaram a entender que eu tinha sido manipulada também, que ele era um predador calculista.
Isso não tirava minha culpa, eu sabia disso. Eu tinha feito escolhas erradas, mas pelo menos agora as pessoas viam que eu não era a única vilã da história. Diego era um homem perigoso que usava a igreja para destruir famílias, mas descobrir sobre Diego não aliviava a minha dor principal. Fernando continuava sem falar comigo. Ele tinha se trancado em casa, não atendia telefone, não abria a porta para ninguém. Os irmãos da igreja tentaram visitá-lo, ele mandava embora. Faltou uma semana inteira no trabalho. Minha cunhada, irmã dele, conseguiu entrar na casa e disse que ele estava mal. Muito mal. Não comia direito, não dormia. Passava o dia inteiro trancado no quarto. Ela disse que tinha medo de deixar ele sozinho, medo do que ele pudesse fazer. Foi na sexta-feira, dia 17 de agosto, que aconteceu o pior. Minha cunhada ligou para mim desesperada, às 10 da noite. Carla, eu não consigo falar com o Fernando. Ele não responde mensagem às 6 horas. Estou preocupada. Você tem chave da casa? Eu tinha, mas hesitei. Não sabia se ele queria me ver. Mas minha cunhada insistiu. Por favor, vai lá. Tenho um pressentimento ruim. Peguei um Uber e fui. Quando cheguei, a casa estava com todas as luzes apagadas. Toquei a campainha, bati na porta, nada. Usei a chave e entrei. A casa estava em silêncio, um silêncio pesado, assustador. Fernando, chamei a voz trêmula. Nada. Fui até o quarto, vazio. Banheiro, vazio. Quando olhei para a sala, vi a porta da varanda aberta. Meu coração disparou. Corri até lá e o vi. Fernando estava na varanda em pé, apoiado no parapeito, olhando lá para baixo. A gente morava no quarto andar. Gelei. Fernando, sussurrei, com medo de assustá-lo. Ele não se virou. Só disse com voz morta, apática: vai embora, Carla. Você já fez o suficiente. E foi aí que eu percebi, ele não estava só olhando, ele estava decidindo se pulava ou não. Fiquei paralisada por uns 3 segundos, sem saber o que fazer. Fernando continuava ali, parado, olhando para a rua lá embaixo. Eu podia ver os ombros dele curvados, a postura de alguém completamente derrotado. Respirei fundo e dei um passo devagar na direção dele. Fernando, por favor, sai daí. Vamos conversar dentro. Ele balançou a cabeça sem se virar. Não tem mais nada para conversar, Carla. Você destruiu tudo, tudo. A voz dele estava vazia, sem emoção, e isso me apavorou mais do que se ele estivesse gritando. Dei mais um passo. Amor, eu sei que eu errei, eu sei que te machuquei de um jeito que não tem perdão. Mas por favor, não faz isso, por favor. Ele finalmente se virou para mim e o que eu vi me partiu. Os olhos dele estavam fundos, vermelhos de tanto chorar, com olheiras roxas. Ele tinha emagrecido visivelmente em uma semana. Parecia 10 anos mais velho. Você sabe o que é pior, Carla? Ele disse com voz embargada. Não é nem a traição. É saber que enquanto eu trabalhava feito um condenado para sustentar nossa casa, você estava no nosso sofá com outro homem. É saber que a igreja inteira viu, que meus colegas de trabalho viram, que todo mundo sabe que eu sou o otário que foi traído e foi o último a saber. Comecei a chorar, mas não me aproximei mais. Tinha medo que qualquer movimento brusco fizesse ele pular. Fernando, você não é otário. Você é um homem bom, um homem trabalhador, honesto. O erro foi meu, só meu. Ele deu uma risada amarga, sem humor. Trabalhador é. Trabalhei tanto que esqueci que tinha esposa em casa. Esqueci de te olhar, de te abraçar, de te fazer sentir amada. E aí veio esse canalha e fez o que eu não fiz. Então a culpa é minha também, não é? Eu te empurrei para os braços dele. Balançou a cabeça. Mas sabe o que é engraçado? Mesmo sabendo disso, eu não consigo te perdoar. E se eu não consigo perdoar, para que continuar vivendo? Ele se virou de novo para o parapeito. Meu coração quase parou. Não, eu gritei, dando um passo rápido, mas ele levantou a mão me mandando parar. Fica aí, não chega perto.
Ele colocou as duas mãos no parapeito e eu vi quando ele começou a se inclinar levemente para frente. Comecei a orar em voz alta, desesperada. Pai, pelo amor de Deus, não deixa ele fazer isso. Não deixa o diabo vencer. Por favor, Senhor, por favor. Estava orando e chorando, as pernas tremendo tanto que mal conseguia ficar em pé. Foi nesse momento que o celular de Fernando tocou. Um toque alto, estridente no silêncio da noite. Ele parou, olhou para o bolso, hesitante. O telefone continuou tocando. Ele tirou do bolso devagar, olhou para a tela. É a irmã Conceição, disse confuso. 3 da manhã e a irmã Conceição ligando. Ele atendeu, colocou no viva voz. A voz trêmula da senhora saiu do aparelho. Fernando, eu acordei agora com seu nome martelando na minha cabeça. Acordo com urgência de ligar para você. Não sei o que está acontecendo, mas o Senhor mandou eu dizer, não faça nada. Você me ouve? Não faça nada. Deus tem planos para você. Não entregue sua vida para o inimigo. Fernando ficou parado, segurando o telefone, as lágrimas escorrendo em silêncio. Irmã Conceição continuou. Eu sei que está doendo. Eu sei que você quer acabar com a dor, mas não é assim. Se você fizer isso, o diabo vence dos dois lados. Ele destruiu o casamento de vocês e agora quer destruir sua vida também. Não deixa, filho. Pelo amor de Deus, não deixa. Fernando caiu de joelhos ali na varanda, o telefone ainda na mão, e começou a soluçar. Eram soluços profundos, dolorosos, de alguém que estava quebrando por completo, mas finalmente sentindo alguma coisa além de vazio. Corri até ele, me ajoelhei do lado, mas não o toquei. Só fiquei ali chorando também. Irmã Conceição continuava falando do outro lado. Eu vou ficar na linha até você me prometer que não vai fazer nada. Promete para mim, Fernando, promete. Ele levou um tempo para conseguir falar entre os soluços. Eu prometo, não vou fazer nada. A voz dela suavizou. Glória a Deus. Agora vocês vão entrar para dentro e a Carla vai ficar aí com você essa noite. Amanhã a gente conversa mais. Mas hoje você só precisa sobreviver. Só isso. Sobrevive essa noite. Ela desligou. Ficamos ali na varanda por mais uns 10 minutos, eu e ele ajoelhados, chorando. Finalmente, Fernando se levantou, cambaleante, e entrou para dentro. Foi direto para o quarto e se jogou na cama de roupa e tudo. Eu fiquei na porta, sem saber o que fazer. Fica aí na sala, ele disse sem me olhar. Não quero você perto de mim, mas fica na casa. Não quero ficar sozinho. Entendi. Fui para a sala, me deitei no sofá, aquele sofá onde tudo tinha começado. E pela primeira vez em meses, orei de verdade. Não foi aquela oração mecânica, decorada. Foi um grito de desespero, pedindo a Deus que salvasse meu casamento, que curasse Fernando, que me desse uma chance de consertar o que eu tinha quebrado. Nas semanas seguintes, a situação era tensa, mas estável. Fernando continuava mal, mas não falava mais em suicídio. Ele tinha voltado para o trabalho, mas estava no modo automático. Eu continuava dormindo na casa da minha irmã, mas ia lá todo dia levar comida, limpar a casa, lavar roupa. A gente não conversava muito. Ele respondia com monossílabos, evitava olhar para mim, mas pelo menos estava vivo. E naquele momento era tudo o que importava. Irmão Walter nos chamou para uma reunião na igreja no final de agosto. Disse que precisávamos começar um processo de aconselhamento se houvesse alguma chance de restauração. Mas deixou claro: Fernando, você não é obrigado a perdoar. Não é obrigado a ficar. O adultério é uma das poucas coisas que a Bíblia permite divórcio. Então você decide, mas se vocês dois quiserem tentar, a igreja vai estar aqui para ajudar. Fernando ficou em silêncio por um longo tempo. Então disse: eu não sei se consigo perdoar, mas também não sei se consigo desistir de 14 anos de casamento sem tentar. Então, vamos tentar, mas sem promessas. Começamos o aconselhamento na primeira semana de setembro.
Não foi fácil. Teve sessões em que Fernando gritou, chorou, xingou, colocou para fora toda a dor e raiva acumuladas. Teve sessões em que eu tive que ouvir verdades dolorosas sobre como eu tinha sido egoísta, mentirosa, cruel. Mas irmão Walter foi sábio. Ele não deixou só Fernando falar. Fez ele olhar também para os próprios erros. Fernando, você não é culpado pela traição dela, mas você é responsável por ter abandonado sua esposa emocionalmente. Vocês dois falharam, em níveis diferentes, mas falharam. Isso abriu a ferida de Fernando, mas foi necessário. Irmão Walter também exigiu que a gente fizesse terapia de casal com uma psicóloga cristã. O aconselhamento espiritual é importante, mas vocês precisam de ajuda profissional também. Começamos as sessões semanais com a doutora Márcia em setembro. Ela era direta, sem rodeios. Nas primeiras sessões, ela focou em entender os padrões destrutivos, Fernando se fechando emocionalmente há anos, eu buscando validação externa, os dois sem comunicação real há tempos. Ela deixou claro: isso não justifica o adultério, nada justifica, mas explica o contexto. E vocês precisam entender o contexto para não repetir os mesmos erros. Setembro e outubro foram meses de guerra intensa. Não era só guerra emocional, era espiritual também. Fernando teve uma gastrite nervosa que apareceu do nada e os médicos não conseguiam curar com remédio. Eu tinha pesadelos toda noite, sempre sonhando com Diego me chamando. O carro da gente quebrou 2 vezes sem motivo mecânico aparente. Recebíamos mensagens anônimas com xingamentos e ameaças, mas a gente persistiu. Foram 6 meses de terapia semanal. Foram 8 meses de aconselhamento na igreja. Não foi linear. Teve retrocessos, teve crises. A pior crise foi em novembro. Fernando chegou em casa depois de uma sessão de terapia particularmente difícil e explodiu. Como eu sei que você não vai fazer de novo, Carla? Como eu confio em você? Você mentiu perfeito por meses. Como eu sei que não está mentindo agora? Eu não tinha resposta. Só consegui chorar. Naquela noite, a gente dormiu em cômodos separados pela primeira vez desde que tinha voltado para casa. Parecia que tínhamos voltado à estaca zero. Foi irmão Walter que interveio. Vocês vão desistir agora, depois de 3 meses de luta. O diabo quer que vocês desistam exatamente agora quando estão perto da virada. Não entreguem. Dezembro chegou e com ele veio uma pequena mudança. Fernando começou a me olhar diferente. Não era amor ainda, não era perdão completo, mas era consideração. Ele parou de me tratar como inimiga e começou a me tratar como alguém que estava lutando junto com ele. Teve um dia que eu estava na cozinha fazendo almoço e ele entrou, ficou parado na porta me observando. Perguntei se ele queria alguma coisa e ele disse: "Não, só estava pensando, você está tentando de verdade, né?" Respondi com a voz embargada. Todo dia, Fernando, todo santo dia eu acordo e escolho tentar. Ele assentiu e saiu. Foi pouco, mas foi alguma coisa. Janeiro de 2019 trouxe uma virada importante. Foi no dia 23, numa vigília vazia na igreja. Eram só eu, Fernando, irmão Walter e irmã Conceição. A gente estava orando fazia umas 2 horas, quando Fernando, que sempre ficava calado, começou a chorar. Não era aquele choro contido de antes, era um choro alto, liberado, de quem estava finalmente soltando algo que estava preso há meses. Irmão Walter parou de orar e deixou ele chorar. Levou uns 5 minutos até Fernando conseguir falar. Eu também pequei, ele disse entre soluços. Eu abandonei minha esposa. Eu a deixei morrer de solidão. Trabalhei tanto, foquei tanto em prover financeiramente que esqueci de prover emocionalmente. Ela me pediu terapia 3 vezes e eu neguei. Ela tentou se aproximar e eu a afastei. Eu tenho culpa nisso também. Ele me olhou pela primeira vez com algo além de dor nos olhos.
Carla, o que você fez foi horrível, foi pecado, foi traição, mas eu te empurrei para esse lugar. Eu deixei um espaço vazio e o diabo usou isso. Me perdoa. Me perdoa por ter falhado como marido antes de você falhar como esposa. Desabei. Aquilo era o que eu precisava ouvir há meses, mas ao mesmo tempo era tão imerecido, tão generoso da parte dele que me quebrou. Nos abraçamos ali, os dois ajoelhados no chão da igreja vazia, chorando, pedindo perdão um para o outro. Irmão Walter e irmã Conceição choravam também, louvando a Deus baixinho. Foi naquele momento que eu senti algo mudar de verdade. Não era a restauração completa ainda, mas era o começo. Era a primeira rachadura naquela parede de ódio e mágoa que existia entre a gente. Fevereiro foi o mês do perdão gradual. A doutora Márcia tinha explicado que perdão não acontece de uma vez só, principalmente em casos de traição. Fernando, você não vai acordar um dia e simplesmente perdoar tudo. Vai ser um processo de pequenos perdões diários. E foi exatamente assim. Teve o dia que Fernando perdoou a mentira. Outro dia, ele perdoou a traição física. Outro dia, perdoou a humilhação pública. Foram 200 dias, um perdão de cada vez. Cada manhã ele acordava e fazia a escolha consciente de perdoar mais um pedacinho. Março trouxe um teste grande. Encontramos Diego na rua, por acaso, perto do centro de Campinas. Ele estava diferente, mais magro, barba por fazer, roupas simples. Nos viu e tentou desviar, mas Fernando foi direto nele. Eu fiquei apavorada, com medo do que pudesse acontecer. Mas Fernando só disse, com voz firme e calma: Diego, eu perdoei você. Não porque você merece, mas porque eu mereço paz. E paz não vem com ódio. Você vai responder a Deus pelo que fez. Não preciso fazer justiça com minhas próprias mãos. Diego ficou pálido, sem resposta, e saiu correndo. Fernando voltou para mim, pegou minha mão e disse: Pronto, fechei esse capítulo. Os ataques espirituais continuaram até abril. A gastrite de Fernando persistia. Meus pesadelos não paravam. Coisas quebravam em casa sem explicação. Mas a gente tinha aprendido a guerrear junto. Toda noite, antes de dormir, orávamos juntos. Coisa que nunca tínhamos feito em 14 anos de casados. Lemos a Bíblia juntos. Jejuamos juntos. E aos poucos, os ataques foram diminuindo. A gastrite começou a melhorar. Os pesadelos ficaram mais esporádicos. Era como se, lutando unidos, a gente tivesse ficado forte demais para o inimigo continuar atacando. Em abril, os anciãos nos chamaram. Tinham uma proposta. Vocês passaram por um vale profundo, mas Deus os trouxe de volta. Agora, vocês têm uma história de restauração que pode ajudar outros casais. Queriam liderar um grupo de apoio a casais em crise. Olhei para Fernando insegura. Ele pensou por um momento e disse: A gente ainda está em processo. Ainda tem dias difíceis. Mas sim. Se nossa dor pode virar propósito, então sim. E assim nasceu o grupo Raízes Restauradas. Começamos com 3 casais. Hoje, em 2025, já ajudamos mais de 40 casais. A história de Carla e Fernando se espalhou pela região. E sabe o que foi surpreendente? O impacto em outras pessoas. Teve uma irmã chamada Luciana, de outra igreja, que estava tendo um caso. Ela viu o vídeo que tinha vazado do meu culto, viu minha crise, viu minha exposição pública, e em vez de me julgar, ela teve medo de passar pela mesma coisa. Ela confessou para o marido antes de ser exposta. Me ligou chorando: Carla, eu vi o que aconteceu com você, vi o inferno que você passou, e eu não quero isso. Escolho confessar agora, enquanto ainda posso escolher. O casamento deles foi salvo, porque ela teve coragem de confessar antes. Minha destruição salvou o casamento dela. Teve também 3 casais da nossa própria igreja que estavam à beira do divórcio. Eles viram nossa jornada, viram que era possível reconstruir mesmo depois de tudo destruído, e decidiram tentar também. Hoje esses 3 casais estão juntos, renovados. Nossa dor não foi em vão.
Deus transformou nossa maior vergonha em testemunho de restauração. Não foi rápido, não foi fácil, não foi mágico. Foram 8 meses de processo doloroso, mas foi real e foi possível. Hoje, em 2025, eu e Fernando completamos 21 anos de casados. Não vou mentir e dizer que está perfeito. Fernando ainda tem dias em que a ferida dói. Eu ainda carrego cicatrizes profundas de culpa. Tem dias que ele olha para o sofá da sala e eu sei o que ele está pensando. Tem dias que eu olho no espelho e não acredito no que fui capaz de fazer. Mas todos os dias a gente escolhe ficar junto. Todos os dias a gente escolhe lutar. Todos os dias a gente escolhe acreditar que Deus pode transformar cinzas em beleza. A última vez que soubemos de Diego foi em 2020. Um pastor de Jundiaí nos ligou dizendo que ele tinha aparecido numa igreja de lá com o mesmo padrão. Mas dessa vez, os líderes já estavam alertados. Expulsaram ele na primeira tentativa de aproximação inadequada. Patrícia, a ex-esposa dele, reconstruiu a vida. Se casou de novo, dessa vez com um homem de verdade. Os filhos estão bem. Ela me agradeceu uma vez por ter exposto Diego publicamente. Você me libertou, me deu coragem de sair. Obrigada. Irmão Walter continua liderando nossa congregação. Ele diz que aquele culto de 11 de agosto de 2018 foi o mais difícil e mais poderoso da vida dele. Nunca tinha sentido o Espírito Santo tão forte, tão direto, tão inegável. Irmã Conceição, hoje com 80 anos, continua orando, continua acordando de madrugada quando Deus coloca um nome no coração dela. Ela salvou a vida do Fernando, literalmente. E ela diz até hoje, não fui eu, foi Deus me usando. Eu sou só um instrumento velho, mas ainda útil. Minha mensagem para quem está me ouvindo agora é simples. Não existe pecado grande demais para Deus perdoar. Mas também não existe segredo que ele não possa expor. Se você está escondendo alguma coisa, seja adultério, vício, mentira, qualquer coisa, confesse hoje. Não espere ser humilhado publicamente como eu fui. A exposição pública foi a coisa mais dolorosa que já vivi. Até mais que a traição em si. Confesse em particular, busque ajuda, não brinque com o pecado achando que está protegido. Eu achei que estava, usei até um anel como se fosse um amuleto de proteção. Mas Deus vê tudo, e quando Ele decide expor, Ele expõe. E se você é o Fernando da história, se você foi traído, eu digo, você não é obrigado a perdoar, não é obrigado a ficar. Mas se você escolher tentar, saiba que é possível. Vai doer, vai ser longo, vai ter recaídas. Mas é possível. Restauração não é voltar ao que era, é construir algo novo a partir dos pedaços quebrados. E às vezes, o que é reconstruído fica mais forte que o original. Nosso casamento hoje não é o que era em 2018. É melhor, é mais verdadeiro. É mais profundo, porque foi testado no fogo e não queimou completamente. Essa é minha história. A história de como quase perdi tudo por causa de um vazio que eu tentei preencher do jeito errado. A história de como Deus me expôs, me quebrou, mas não me descartou. A história de como um homem traído escolheu perdoar quando não era obrigado. A história de como 8 meses de luta valeram mais que 14 anos de casamento no piloto automático. E a história de como até hoje, todo dia, eu e Fernando acordamos e fazemos a escolha mais importante: ficar juntos, lutando, acreditando, vivendo.